orar. Pai, nós te louvamos por mais esse dia, por mais oportunidade que o Senhor nos deu de aprender do Senhor, de ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Pai, que a Tua palavra seja aberta diante dos nossos olhos e desvendada no nosso coração. Que nós não tenhamos apenas a letra é importante, mas nós precisamos da vida. Que a vida do Senhor venha fazer diferença dentro de nós. Que nós tenhamos revelação. Nós damos uma ordem agora à nossa mente, ao nosso coração, que se acalme, que entre na obediência de Cristo, para que nós possamos receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós. Que tudo aquilo que vem para atrapalhar, para roubar a Tua palavra, para distorcer, que seja amarrado nesse momento pelo Senhor. Que o Senhor repreenda tudo isso nesse momento. E que nós possamos estar, Senhor, com o coração aberto para receber aquilo que vem do Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Como é que foi a semana de vocês? Boa? Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, cuida o tempo todo. Pode reclamar não, né? Estou tentando balancear a cafeína do meu corpo, mas está ruim, porque agora eu estou tremendo, mas eu acho que é falta. Porque eu só tomei 3 cafés hoje, falta um pouco. É falta. Queridos, nós vimos semana passada os traços do coração humilde. E o primeiro que nós vimos foi que é servo. A pessoa humilde, ela é serva. O coração humilde, ele serve os irmãos. Quando eu falei servir os irmãos, eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Servir não é ser empregado de ninguém. Não é ser bobo. Não é deixar para trás as suas responsabilidades e pegar as dos outros, de forma alguma. Servir é você se encaixar numa necessidade do outro, de graça, sem cobrar nada em troca. Nós vimos que as características do servo é que ele não cobra, ele simplesmente é servo. Ele não serve para ser servo, ele serve porque ele é servo. E é essa consciência que nós temos que ter. Nós não fazemos nada para ninguém para sermos servos, nós somos servos. Amém? Eu falei para vocês que o apóstolo Paulo geralmente começa a carta dele dizendo assim, Paulo, servo de Jesus Cristo. No grego essa palavra é doulos, que quer dizer exatamente escravo. Então quando um judeu se apresenta dessa forma, ainda mais um judeu que tinha a importância do apóstolo Paulo, um importante membro do Sinédrio, um importante fariseu, que estudou aos pés de Gamaliel, que era o maior mestre da época. Então quando alguém que tem esse tanto de faculdade, e esse tanto de título, e esse tanto de honra, chega e se apresenta diante dos outros como escravo, essa pessoa já choca na apresentação. A pessoa já e fala, peraí. Quem está falando não é o Paulo, que foi formado com a mais alta honra da faculdade da época? Não. Aqui quem fala para vocês é o Paulo, escravo. Paulo já significa pequeno, diminuído, né? O contrário de Saulo, que significava o mais ilustre entre seus irmãos. Então, quando ele se apresenta aqui, é Paulo, o escravo de Jesus Cristo. Ele já mostra, ele já põe em vista o que ele é, o que representa para ele ser de Jesus. Eu lembro que uma vez teve uma discussão entre Luan e Débora, né? Uma discussão entre Luan e Débora era engraçado, né? Umas datas, né? Luan e Débora discutiam todo dia. Teve uma discussão porque o Luan falou assim, eu sou escravo de Jesus. A Débora falou assim, o Luan falou assim, eu sou apenas um escravo. E a Débora falou assim, como você é escravo se Jesus te libertou? Aí vieram os dois, naquela discussão teológica eu tive que sentar com os dois e explicar que tanto um quanto o outro estava certo. Mas que no prisma que o Luan falou, o Luan estava mais correto, porque o Luan disse o seguinte, que Jesus me libertou para eu ser escravo. Então, quando nós vemos na Bíblia assim, que Jesus entra em Jerusalém com a caravana do triunfo, eu não sei se vocês sabem a linguagem da época, a caravana do triunfo era o seguinte, o vencedor ia sentado num cavalo à frente dos vencidos, que iam de cabeça baixa, era o cortejo do rei. Você foi vencido, não interessa se você era rei do outro lugar, agora você estava na posição de vencido, você era escravo.
E quando Paulo fala assim, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que em tudo nos conduz em triunfo, ele está dizendo que ele está nos conduzindo na caravana dos que foram vencidos. E por isso que nós vencemos. Isso já é um novo assunto. Nós vencemos porque fomos vencidos. Mas quando Paulo fala eu sou escravo, ele está falando literalmente, ele usa a palavra doulos, que é escravo. O escravo no sentido mais baixo da palavra. Amém? Então nós somos servos uns dos outros. A Bíblia diz que nós temos que pensar no nosso irmão em primeiro lugar. Há um tempo atrás a Giovana falou para mim que o pastor dela no Brasil lançou uma campanha dizendo assim, eu sou o terceiro. Primeiro Deus, segundo você, terceiro eu. Legal, né? Muito legal, achei isso tremendo. Eu sou o terceiro. Diz que todo mundo tinha camiseta escrita eu sou o terceiro. E atrás tinha explicando, primeiro Deus, depois você, depois eu. Já pensou o impacto que isso causa ao nosso redor se nós andarmos não só com a camiseta, mas com essa postura de coração? Primeiro você, depois eu. Primeiro Deus, em primeiríssimo lugar, amém? Acima dos filhos, acima do marido, acima da esposa, acima da mãe, acima do pai, acima do dinheiro. É mais fácil pôr acima do marido, da esposa, do filho, que é do dinheiro, né? Acima do dinheiro, acima de todas as coisas está o Senhor. Em segundo lugar, depois de todas as coisas, depois do Senhor, acima de todo o resto está você, meu irmão. E depois sou eu. Que impactante que seria. Então, eu não quero que você confunda ser servo, ser humilde, com ser complacente. Nós temos eu tenho um conhecido que, por ser um oficial de justiça, por ser um policial, teve um momento que ele teve que prender a própria irmã, porque a irmã roubava muito. E teve um momento, então, que ele teve que exercer a justiça e prender a própria irmã e dar uma ordem para que não soltasse. A única coisa que ele pediu foi que colocassem ela numa cela separada, porque como ela é irmã de policial, ela poderia sofrer alguma retaliação, porque dentro da cadeia havia várias pessoas que ele mesmo tinha prendido. Então, nós temos que entender que nós somos essas pessoas, nós temos que ser humildes de coração, mas nós nunca podemos ser complacentes. Outro dia eu conversei com um pai que falou para mim que toda vez que ele vai falar com o filho dele, que ele vai corrigir, o filho dele fala assim, você está me julgando. Então, exercer a justiça de Deus não é julgar. O pai, ele olha a atitude do filho, da filha, ele sabe que está errado, o que não está. Amém? Muitas vezes nós olhamos para os nossos irmãos e sob a luz da palavra de Deus, nós sabemos que aquela atitude está errada e nós temos que tratar. Isso não tem nada a ver com humildade. Humildade não é complacência. Amém? Deu para entender? Humildade não tem nada a ver com complacência, não tem nada a ver com você ser bobo, com você não tomar para si a sua responsabilidade. Nós não podemos usar a humildade de Cristo para sermos irresponsáveis diante daquilo que nós temos que fazer e falar assim, não, eu não estou fazendo nada porque eu sou humilde. Amém? A pessoa está pintando e bordando, o menino está pintando e bordando, não vou fazer nada porque eu sou humilde. Não é isso. Humildade não tem nada a ver com isso. Então, uma outra característica do servo é que ele serve sem cobrar nada. Nós não cobramos dinheiro quando nós servimos uma pessoa, mas nós cobramos gratidão e nós cobramos reconhecimento. E isso é o salário. De outra forma, nós estamos cobrando. Então, nós precisamos entender que o que nós fazemos para alguém tem que emanar do Senhor e nós precisamos fazer como se fosse para o Senhor. Em 1 Tessalonicenses diz o quê? Tudo que você for fazer, faça como para o Senhor. Porque a partir do momento que você fizer como para o Senhor, se você for agradecido, se forem te agradecer ou não, não vai fazer diferença nenhuma, vai? Para quem que você fez? Para o Senhor. Amém? Nós precisamos ter a mentalidade de mãe. Quando uma mãe amamenta um bebê, ela não está esperando agradecimento, tá? Não tem agradecimento. Tá? O agradecimento de um bebê que foi alimentado é a fralda cheia. É mais trabalho para ela ainda. É ou não é? Nós precisamos mudar a mentalidade. Nós precisamos mudar a disposição do nosso coração. Quando a Bíblia fala para a gente fazer o bem o tempo todo.
E é sem olhar quem, literalmente. Se nós começarmos a julgar as pessoas, se vão merecer ou não aquilo que nós vamos fazer, a resposta vai ser sempre não. Fazer as coisas para quem merece é muito fácil. A palavra de Deus diz assim, amar quem ama a gente é fácil. Até os fariseus fazem a mesma coisa. Não é? Às vezes a gente está servindo as pessoas aqui, o Neto é testemunha. A gente está servindo as pessoas aqui, a gente vem para cá cedo, faz a comida. Um dia mesmo eu lembro que eu saí com o braço todo pingado de gordura, porque eu fritei 160 pedaços de peixe, né? Filés de peixe, beleza, o braço assim, o cara passa assim, gostei não, comida ruim, você tem que melhorar. É ou não é, Neto? Quantos olham para ele com a comida, vai servir a comida e fala assim, é isso aqui que tem hoje? Você fala assim, filho, você está passando fome, você não tem o que comer, agradece. Mas essa não pode ser a postura do nosso coração. A postura do nosso coração é, eu estou servindo o Senhor. O que veio daqui para lá está bloqueado. Tanto o agradecimento, quanto a, como é que fala? A ingratidão. Tem que ser bloqueado. Hã? O Neto uma vez perguntou para o cara, falou assim, não se preocupe. Tudo que você pagou aqui hoje, nós vamos te devolver, porque você não gostou da comida. O cara olhou assim, tipo assim, e aí? Eu não paguei nada, né? Ele oferece o refund. É bom porque faz a pessoa pensar, né? Mas nós não podemos buscar uma coisa nem outra. A ingratidão não pode bater na gente, de forma alguma, porque senão a gente não faz de novo. É ou não é? Eu cresci ouvindo meu pai falar, eu tenho uma prima muito difícil, ela é igual irmã para mim, sou apaixonado por ela. Na família inteira, a única pessoa que ela escuta sou eu. Não escuta a mãe, não escuta pai. Mas quando eu ligo para ela e falo assim, eu preciso falar com você, ela faz assim do outro lado, Será? Entendeu? Na hora. Mas essa prima era muito difícil, ela me batia demais. Pensa uma pessoa que batia em mim, era ela. Eu tenho marca no rosto, é porque agora a gente cresce, engorda, né, e estica, mas eu tinha até um tempo atrás, eu tinha marca de unha dela no rosto ainda, porque ela arrancava pedaço mesmo. E eu falava assim, eu não aguento, Priscila, eu não aguento, né? Aí meu pai falava assim, você aguenta sim, porque sua tia é tão boa pra você que por causa do santo você vai beijar as pedras. Então, eu aprendi a ouvir do meu pai isso a vida inteira. Só que a gente não pode deixar a ingratidão bater na gente, mas a gente também não pode deixar a gratidão bater na gente. Nenhum nem outro não pode entrar. Porque você tem que fazer para o Senhor. E a recompensa que você tem que esperar é do Senhor. Se nós começarmos a amar a recompensa de homens, nós vamos nos desviar do propósito e começar a fazer tudo para todo mundo, sem direção de Deus e de forma desvairada. E vai chegar um momento que nós não vamos conseguir manter o equilíbrio. Nós vamos amar tanto a recompensa que nós vamos fazer sem Deus ter mandado por causa da recompensa que nós vamos receber. Deus te pague, está muito bom. Amém? A palavra de Deus diz assim, que nós não devemos ser, em Apocalipse, se eu não me engano, capítulo 4, fala assim, que nós não podemos ser como Balaão, que amou o prêmio da recompensa. Então, o que Balaão fazia era profetizar, ele era um profeta por encomenda. E a Bíblia diz que ele era profeta do Senhor. É estranho isso, não é? Mas ele era um profeta pago. Se encomendava, chamava Balaão, pagava. Só que lá em Apocalipse especifica onde foi que Balaão perdeu o seu propósito, o seu rumo. Fala que ele amou o prêmio da recompensa. Então, nós temos que prestar atenção nisso. A pastora outro dia foi falar com o Isaac para dar uma oferta para um pregador que veio de fora e falou para o Isaac assim, não dá muito. Porque quando a gente dá muita oferta para um pregador de fora, a gente atrapalha o ministério dele, não foi, Isaac? E não ajuda. Por quê? Porque a pessoa começa a pregar pelo bem da recompensa e não pelo encargo da palavra de Deus. Então, nós temos que tomar cuidado com isso e com o nosso coração. O servo, ele simplesmente serve e pronto. Amém? A carta de Paulo a Filemon, todo mundo sabe que Filemon tinha um escravo, que eu não lembro o nome dele agora, mas esse escravo fugiu
e foi parar na prisão junto com Paulo, e na prisão ele se converteu, e Paulo começou a discipular esse escravo, Onésimo. Aí, ó, um nome bom para quem for ter filho, aí, Onésimo, nome bonito. Né? Aí Paulo fala, nossa, significa inútil. Oh my God. Aí Paulo fala para Filemon assim, eu vou te mandar de volta o meu filho Onésimo. E Paulo começa uma linguagem bem interessante, ele fala assim, eu vou te mandar o Onésimo, que é seu escravo, né, fujão e tal, que está me servindo no seu lugar. E a palavra que Paulo usa ali é escravo. Paulo fala assim, ele é escravo meu no seu lugar. E se ele te deu algum prejuízo, está te devendo alguma coisa, você põe na minha conta. Eu não quero citar que você me deve a sua própria vida, mas você põe na minha conta. Paulo usa essa linguagem assim tremenda. E a linguagem toda que Paulo usa ali é escravo, 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 escravo. Então Paulo fala para Filemon, você também é um escravo. A única diferença é que nesta terra aqui, Onésimo ainda não tem a carta de liberdade. Mas no mundo espiritual você tem a sua carta de escravidão. Fala para Filemon em outras palavras. Então nós somos escravos, amém? Temos que parar de fazer as coisas por recompensa. Nem elogio não nos compra. Outra característica de um coração do servo, de uma pessoa que é serva, é que ele é quem ele é e não o que ele faz. O servo ele tem a condição de escravo, independente se ele faz alguma coisa ou não. Nós temos essa condição diante do Senhor. Passando para frente, a aula de hoje, outra característica do coração humilde, e essa é muito importante, é aqui, todas elas são importantes. A primeira é o quê? Ser servo. A segunda característica de um coração verdadeiramente humilde, ele é perdoador. I know. Ele é perdoador. Queridos, a palavra de Deus, ela é mais dura com quem se ofende do que com quem ofende. Sabia disso? Com quem é ofendido do que com quem ofende. Porque a palavra diz o seguinte, a vingança pertence a quem? A quem? A Deus. Então, se alguém ofendeu a Cris, se alguém ofendeu o Ed, se alguém ofendeu o Moreno, se alguém ofendeu o Kevin, essa pessoa vai ser vingada por quem? Por Deus. Pelo próprio Deus. Dura coisa, né? A Bíblia diz em Hebreus 6 que é o quê? Dura coisa cair nas mãos, Hebreus 4, perdão. Dura coisa cair na mão do Deus vivo. Então, o ofensor, coitado, ele está nas mãos de quem? De Deus. Que vê tudo, sabe tudo e tem todas as coisas sob o seu controle. Todas as coisas. Mas aí Deus fala o seguinte, que o amor, ele não se ofende. Lá ele não diz que o amor não ofende. Forte, né? Como o amor não ofende? O amor, às vezes, ele ofende. Porque, às vezes, o amor fala a verdade num momento que você não queria ouvir. Às vezes, o amor bate. Quantos pais aqui já bateram nos filhos por amor? Ofensível. Mas... Ô Neto, homem pode bater em mulher? Ouçam isso, olha a voz da sabedoria. Homem pode bater em mulher, Neto? O que pode fazer? O tio Rodrigo, uma vez, eu perguntei pro tio Rodrigo assim, tio Rodrigo, qual é o segredo, né, para tantos anos de casamento e como é que é a sua postura dentro de casa? Ele falou assim, eu falo com a Tânia uma vez, 2 no máximo, se ela não respondeu, a terceira eu já falo com a mão. Eu falei, você é mesmo, te ensina? Ele fala, por favor, Tânia, faz o que você fala com a mão. Esse é o segredo. Até perdi onde é que eu estava, gente.
Mas a Bíblia é enfática que nós não devemos nos ofender, não devemos ficar ofendidos. Muitos de nós ficamos ofendidos com o próprio Deus quando estamos debaixo de tratamento, disciplina e ensino de Deus. Mas o ensino e a ofensa que Deus nos causa é por amor. Amém? Então a Bíblia é muito clara, diz que se você ama, você não fica ofendido. Hoje eu não quero tratar com aquele que ofende, porque aquele que ofende eu não preciso tratar com ele, porque o próprio Deus vai tratar e vai tratar muito. Amém? Uma pessoa rude, uma pessoa grossa, uma pessoa que ofende os outros em palavras, ela só está expressando aquilo que está dentro dela e não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é doce. Amém? O Espírito Santo é doce. Jesus falava com os outros com dureza, mas não ofendia. Por quê? Porque havia doçura em Jesus. Nós precisamos ser doces. A presença do Espírito Santo traz doçura. Amém? Um homem quebrantado, ele é doce. Mas um coração humilde, ele é perdoador por 3 motivos. Primeiro, porque ele sabe quem ele é. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia diz que todos nós fomos encerrados debaixo do mesmo pecado. A Bíblia diz em Gálatas que você pode cumprir 99% da lei, mas se você deixar um mandamento, você é pecador. E qual de nós conseguimos cumprir 100% da palavra de Deus? Nenhum. Os 10 mandamentos, eles começam muito bem. Não matarás, não farás isso, não farás aquilo, não blasfemarás, terás somente o Senhor teu Deus. De repente, Deus complica tudo. Deus fala assim, não terás inveja. Passa do pecado visível para um pecado invisível. Aí Deus fala assim, não cobiçarás a mulher, não cobiçarás o gado, não cobiçarás. Traduzindo para hoje, é não cobiçarás o que teu próximo tem, não cobiçarás quem teu próximo é. Viu como complica? Essa parte do coração ninguém vê. Se o Guilherme, goiano nato, raça superior, matar alguém, todo mundo vai saber. Eu falei que não ia falar mais, porque o que é verdade não precisa ficar sendo falado. Né? Então, se o Guilherme matar alguém, todo mundo vai saber, certo? Principalmente se ele não estudar quesito de serial killer, como é que faz escondido, mas beleza. Todo mundo vai saber. Agora, se ele invejar e se ele matar alguém dentro do coração dele, nenhum de nós vamos saber. Eu já disse para vocês que a inveja tem uma palavra predileta. Qual que é ela? Quem lembra? Hã? Qual que é a palavra predileta da inveja? Do invejoso? Mais. Fulano é bom, gente. Nossa, ele é uma pessoa maravilhosa, cheio de dom, cheio de talento, um caráter. Aí vem outro e fala assim, mas... Palavra do invejoso, mas. Tem que dar uma matadinha no outro, porque senão não está satisfeito. Tudo bem. Nem todo mais é inveja, tá? Mas essa aqui é a palavra predileta do invejoso. Mas voltando, todos nós somos pecadores. Ainda que nós não tenhamos os grandes pecados que a igreja decidiu que seriam grandes pecados, os escândalos sexuais, o roubo de dinheiro, etc, etc e tal, nós temos aqueles pecados enrustidos. Então, a pessoa que tem facilidade de perdoar, ela entende quem que ela é pecadora e ela pode fazer a mesma coisa amanhã, numa proporção diferente. Amém? Ah, mas fulano me ofendeu. Quantas vezes nós ofendemos os outros? Quantas vezes as nossas atitudes ofendem as pessoas? Quantas vezes a nossa omissão ofende as pessoas? Então, quando a pessoa entende quem ele é, que ele é pecador, que ele está encerrado debaixo da palavra pecador, e que ele pode errar, e que ele está suscetível a erro da mesma forma que o outro. Eu não sei se vocês viram lá a seleção brasileira todinha apoiaram o Neymar e o Fernandinho, né? O Fernandinho foi o autor do gol da Bélgica, que gol bonito, né? Nossa, um gol totalmente bonito. Todo mundo apoiou, inclusive o técnico. Por quê? Porque eles estão numa posição que eles sabem que amanhã pode ser eles. Um jogador erra um pênalti que os colegas de equipe fazem, eles vão lá e abraçam ele e falam assim, não, cara, da próxima você vai acertar. Pode ser que na cabeça dele ele pense assim, não acerta não, pra você ver. Mas, no entanto, eles sabem que eles estão naquela posição que eles vão errar. E nós precisamos entender, hoje foi o fulano que errou conosco, amanhã nós podemos errar com alguém.
Amém? Então, coração perdoador, porque ele entende quem ele é. Segundo, ele entende quem Deus é. Deus, só Ele é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Só o Senhor é Deus, eu não sou Ele. Só o Senhor é Deus. Se Ele que é santo em todos os seus caminhos, 100% santo, não tem mais palavras para expressar a perfeição e a santidade do Senhor. Só Ele é pleno, só Ele é santo, só Ele é 100%. E Ele nos perdoa. Quem somos nós para não perdoar? Então, quando nós entendemos que nós não somos, que só o Senhor é, fica mais fácil perdoar. Amém? Fulano é falho, ciclano é falho, todo homem é falho. A Bíblia diz que maldito é o homem que coloca a sua confiança no homem. Esse versículo é citado errado, esse versículo é citado assim, maldito o homem que confia no homem. Não é assim nesse sentido, eu confio no Isaac, eu confio no Guilherme, eu confio no Paulo. Nós temos que confiar uns nos outros, amém? Mas a nossa confiança não deve ser colocada no sentido assim de que nada vai acontecer, a Kenny nunca vai falhar comigo. Não, de forma alguma, ela pode falhar comigo. E sabe por que ela pode falhar comigo? Porque eu sou irmã dela, ela não é perfeita, eu também não. Então, se ela tiver que falhar com alguém, que seja comigo. Chocados, né? Todo mundo assim. Eu prefiro assim, né? com você que comigo. É, você prefere, né? Melhor, né? Tá vendo, Cris? Se você tiver que falhar, que fale com o Ed, senão comigo. Palavra que sai da boca da Cris todo dia, Maranata. Eu não posso ser garantido, Cris. Que coisa, hein, Ed? Tá vendo? Ô, Ed, você tá debaixo de exposição, hein? Porque Deus te ama, hein? Tá debaixo de tratamento. Então, queridos, um coração humilde, ele é perdoador. E o primeiro motivo que ele perdoa é porque ele sabe quem ele é. Segundo motivo que ele perdoa, ele sabe quem Deus é. Amém? Se ele que é o Santo Todo-Poderoso perdoa, quem somos nós para não perdoar? Amém? Quem somos nós? É aquele negócio assim, né? O filho faz aquela besteira em casa e a gente fica com raiva dele, né? Pelos pais. O pai chega e perdoa. Marido e mulher, por que eu ia falar? Não mete a colher na briga de marido e mulher. Por quê? Porque no outro dia eles estão bem e a gente que tomou as dores, todo mundo de cara virada. Criança brigar. Pensa bem, se a Kênia for toda vez virar a cara pro pai de alguém, porque o Samuel brigou com alguém, porque o Davi brigou com alguém, e aí? Amanhã estão brincando de bola juntos e chamando de irmão. É ou não é, Kênia? De mão dada. E ela está de cara virada para o pai e para a mãe da pessoa. Então, nós precisamos entender que quem nós somos, quem Deus é, e não nos envolver nessas coisas. E a terceira coisa, no coração perdoador, ele entendeu os 2 maiores mandamentos de Jesus. Jesus fala assim, tudo que é escrito, mas eu não dou conta de ler a Bíblia inteira. Eu não estou falando para vocês não lerem Bíblia, não. Vocês são indesculpáveis, vocês são chamados para outro nível, amém? Vocês precisam ler Bíblia. Nós precisamos ler Bíblia todos os dias. Crente que cresce, lê Bíblia. Amém? Lê Bíblia, lê livros, lê o que você puder, mas nunca deixa a Bíblia. Mas Jesus chega e fala assim, está muito difícil cumprir tudo, é muita coisa para decorar, não pode virar para a esquerda, não pode virar para a direita, porque a lei é mais ou menos assim, né? Matar o animal tem que virar para o lado oriental, o lado não sei o quê, levanta a cabeça do animal, abaixa. E é tanta coisa na lei, rituais, etc e tal, que a pessoa falou, eu não consigo cumprir isso, é muita coisa para mim. O que eu faço? Jesus escolhe o maior mandamento e fala para mim. Ele fala assim, não é 1, é 2. São 2 mandamentos, os maiores. O primeiro é, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E Jesus acrescenta algo, ele fala assim, primeiro, de todo o seu entendimento, de todo o coração, de todas as suas forças. Ele acrescenta no Novo Testamento, de todas as suas forças. Nós precisamos amar o Senhor assim. E o segundo mandamento, ele fala assim, como este. Interessante essa palavra, como este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus equipara os 2, dizendo assim, se você cumprir um, você está cumprindo o outro. Por isso que ele fala, como este. Amém? Então, se eu amar a Júnia como a mim mesmo, se eu amar o Diogo, se eu amar a Kênia como a mim mesmo, eu estou amando quem, na verdade? Deus. Amém?
Então, quem é um coração perdoador? Quem entende quem ele é, entende quem Deus é e entende os 2 maiores mandamentos. Queridos, os 2 mandamentos são tão sérios que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Senhor, resumiu quantos capítulos? Mais de 1.314, não é isso? Capítulos? Em 2 mandamentos. 2 mandamentos. Que qualquer criança decora: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Todo o resumo. Em outras palavras, ele falou assim: você cumpre tudo com esses 2 mandamentos, porque desses 2 depende toda a lei e os profetas. Tudo que já existe, que é a lei, e o que ainda vai existir, que são os profetas, você cumpre cumprindo esses 2 mandamentos. Amém? Então, coração perdoador. Ah, mas eu não mereci aquilo que eu passei. Queridos, não deve ter merecido mesmo. Mas se merecesse, não seria ofensa. Vocês entendem o que eu estou falando? Não teria motivo para perdão. Se tem motivo para perdoar, é porque você não merecia mesmo. Amém, queridos? Dá para entender? Ah, mas eu não merecia que o Diogo tivesse feito aquilo comigo de jeito nenhum. Por isso que tem que perdoar. Por isso que é a palavra perdão. Porque a pessoa não merecia. Tia Tânia mandou um negócio para mim que eu gostei muito, eu não tenho aqui mais, mas ela fala assim, as palavras mais difíceis de ser falada. Aí ela fala aquele nome do shampoo que eu não sei. Isso, paralelepípedo inconstitucionalissimamente. Nossa, fala de novo. A Tia Tânia é mineira e consegue falar isso e eu não consigo. Como é que pode? É por isso mesmo que eu consigo. Todos os mineiros conseguem. Vamos lá. Eu perdoei. Quando eu fui no laringologista, aí você sabe. Ué. Vai. Ok. Tô rindo? É. Tô rindo na hora. Vou falar. Aí o outro falar. Por isso que eu prefiro falar goiano, que a gente corta umas 15 letras da palavra e sai, né, Guilherme? Sai direitinho. Mas aí tem a palavra que é mais difícil de todas elas. Perdão. É mais fácil a pessoa falar esse palavrão que a tia Tânia falou aí, que eu não sei nem repetir, do que perdão. Porque perdão parte no coração humilde. Eu reconheço que eu estou errado. Eu reconheço que eu estou errado. Complicado, né? Mas e quando a pessoa não pede perdão e a pessoa não se arrependeu? O perdão não é para a pessoa, o perdão é para você, o perdão libera você. Amém? Se a pessoa se arrepender e pedir perdão, glória a Deus, vai ser uma maravilha, ela vai ser transformada e a vida dela vai ser mudada, porque ela reconheceu um erro e pediu perdão, e isso é bom, isso é maravilhoso. Mas o perdão afeta a vida do perdoador. Você fica livre, você põe a sua cabeça no travesseiro. Eu conheço pessoas que têm a capacidade de ficar sem tomar a ceia do Senhor por meses, porque eu não consigo perdoar o fulano. Isso é uma vergonha. A ceia do Senhor fala o quê? Ele me perdoou. Eu não fiz nada para merecer. Nada. Eu era a pessoa mais impossível da face da terra, mas Ele me perdoou. Aquele que é santo, aquele que é perfeito, aquele que nunca errou, que nunca cometeu uma injustiça, aquele que ama o tempo todo, Ele me perdoou. Mas eu sou tão bom, eu sou tão superior, que eu não tomo a ceia, mas não perdoo fulano, não perdoo o ciclano. Me sinto no direito de não perdoar, porque afinal de contas, eu sou uma raça superior. Nem todos são goianos, gente. Entendeu? Nem todos são raça superior. Mas, tia Tânia, vocês estão mandando tia Tânia me bater aqui? Não, né? Tia Tânia já me perdoou. Humildade, né, tia Tânia? Amém, queridos? Então, por que um coração humilde é um coração perdoador? Em primeiro lugar, porque ele entende quem ele é. Ele entende quem Deus é. E ele entende os 2 mandamentos. Amém? Terceira coisa, do coração humilde, ele é transparente. Ui. Nós somos ensinados desde pequena a esconder.
esconder a intenção do coração, esconder, como é que fala? Esconder quando fizemos coisas erradas. Nós temos medo de não sermos amados. Todos nós temos. E isso nos leva a não ser transparentes. Mas um coração humilde, ele é transparente. Eu confesso para vocês que essa é uma das áreas na minha vida que eu tenho mais dificuldade. Vocês vão ver as 3 características de uma pessoa transparente. Uma pessoa transparente não é aquela que fala o que quer. Esse é o tolo. A pessoa que fala tudo que vem na cabeça, ela não é sincera. Ela não é transparente. Ela é tola. Ela é infantil. Criança é o que fala o que quer. Eu já contei para vocês, tinha um menininho aqui na igreja, o pastor Marco Romero veio pregar aqui na igreja uma vez, de cabelo branquinho, né? Aí esse menino olhou, o pastor Marco falou assim, você tá velhinho, hein? O pastor Marco falou assim, eu tô velhinho, você tá novinho. Ele, seu cabelo é branco. Ele, sim. Você vai morrer? Você tá perto de morrer? O pastor Marco falou assim, eu acho que não. Mas a criança é assim. Mas nós somos adultos, nós sabemos a hora de falar e a hora de nos calar. Amém? Não tem necessidade de falar algumas coisas, isso não é transparência, isso é imaturidade. A maturidade, ela entende a hora de falar e a hora de calar. Uma vez eu estava na cozinha com a pastora e uma pessoa falando uma asneira atrás da outra na cozinha e eu falei para a pastora assim, na hora que saiu, eu falei, pastora, por que você não desceu cacetada? Ela falou assim, para quê? Não é hora, não é lugar, não ia surtir efeito nenhum, é como jogar pérola para porcos. Eu falei, realmente. Depois de um tempo, a pessoa foi chamada para conversar e foi tratada naquele assunto. Então nós precisamos entender que tem hora que não dá para explicar, não dá para você explicar fórmula matemática para uma criança, mas você pode explicar 2 mais 2. Você pode explicar, olha, você tem uma balinha, você tem 2, divide com o seu colega, você vai ficar com 1, ele vai ficar com 1. Então, tudo tem hora, amém? Transparência não é falar o que quer na hora que quer. Não fizeram isso comigo, Rafael, por isso que eu nunca aprendi matemática. Você está me devendo uma, tá? Aquela lá, ainda falar que lembrou de mim. Uma pessoa... Tia Tânia me mandou um negócio de matemática outro dia dizendo que lembrou de mim. Sem brincadeira. A criança faz... É mais ou menos assim, ó. Vou falar bem rápido para vocês aqui. Estava mais ou menos assim. Dá para ver? É o número 20. Aí tinha assim... Mais tanto que é igual a... Aí tinha o 20 de novo. E... Aí tinha mais um 5 e um... Aí eu sei que... E era um tanto de número diferente. Aí sei que ela vinha aqui e falou assim... 20 mais 0 é igual a 20. A tia Tânia falou assim, olha, essa pessoa completando as formas matemáticas me lembrou você. Aí tudo ela colocava só 0. Tudo ela colocava. Aí tinha um número aqui, 360 é igual, tá? Ela ia colocava o 0. Tudo ela colocou o 0, ou seja, esse número mais 0 é ele mesmo, né? Então, ela se deu muito bem na forma matemática, né? A tia Tânia ainda vai pagar caro por isso. Não, a vingança pertence a Deus, né? Então, primeira coisa de um coração transparente, ele mostra a intenção. Ele não é um coração que esconde as intenções, ele mostra a intenção, ele mostra por que ele veio. Você já viu aquela pessoa que vai na sua casa para vender as pirâmides, né? Ela chega, ela conversa, ela fala. Semana passada foi uma lá em casa que falou que o cachorro da Débora é bonito. Aquele trem feio. Mas qual era a intenção dela? Testemunha de Jeová, pregar a sentinela, né? O negocinho da sentinela. Então ela chega conversando, que planta bonita, que cachorro bonito, a planta chega tá assim, seca, feia, mas chega fazendo algum elogio para abrir a porta para ela. Não mostra a intenção. Uma pessoa transparente, ela mostra a intenção. Segundo, ela não vive na hipocrisia. Por que ela não vive na hipocrisia? Porque ela se preocupa com a opinião que realmente interessa. Qual é? De Deus. De Deus nós não conseguimos esconder nada. Eu posso esconder de quem eu sou, da Sara, eu posso esconder do Isaac, mas eu não escondo do Senhor.
E uma pessoa transparente, uma pessoa humilde, ela é transparente. E ela é transparente porque ela não tem medo de correção. E ela não tem medo de correção, porque ela entende o propósito. Então, uma pessoa transparente, ela sabe quem Deus é, quem ela é em Deus, que não tem nada que ela possa fazer ou deixar de fazer para fazer Deus amá-la, menos ou mais. Amém, queridos? Isso é um traço do coração humilde. Transparência. Transparência. Hoje em dia nós não vemos mais pessoas transparentes, as pessoas estão o tempo todo escondendo suas intenções, escondendo pecado, escondendo razões do coração, escondendo mágoas dentro do coração. Se uma pessoa esconde mágoa, só tem um motivo, ela não quer ser tratada, ela não quer perdoar, então eu vou esconder, porque todo mundo saber que eu estou magoada com fulano é feio. Todo mundo saber que eu estou magoada com ciclano é feio. Mas e aquele que sonda os corações e vê tudo por dentro e por fora? É ele que importa. Amém? Paulo chegava numa cidade, ele deixava, a primeira coisa que ele fazia era procurava a liderança daquela cidade. Os que eram antes dele, ele falava, aqueles que vieram antes de mim. Ele falava, eu estou aqui para pregar o evangelho. E a minha linha de evangelho é essa e essa. Eu sei que por muito tempo e muitas vezes tem sido pregado dentro das igrejas o seguinte: Deus te deu uma vitória, não conta para ninguém. Porque os seus irmãos vão ter inveja de você e vão te jogar numa cova. Quantos já ouviram isso? Esconde. E tem gente que vai para o púlpito para pregar, esconde. Aí o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, direcionando para a igreja, ele fala o seguinte: dá testemunho do que Jesus tem feito. Porque não é para a sua glória, é para a glória de Deus. Amém? Fala aquilo que Jesus tem feito por você. Dá testemunho aos quatro cantos e dá glória a quem é devida. Então nós precisamos entender o equilíbrio entre transparência e aquele medo de a pessoa vai ter inveja de mim, vai me jogar lá embaixo, é espírito de inveja. Nós temos deixado um sincretismo religioso terrível entrar no nosso meio e a nossa regra de fé é a palavra de Deus. Amém? Não é aquilo que fulano teve de revelação, que Beltrano teve de revelação. A nossa regra de vida é a palavra escrita de Deus. Amém, queridos? Ser transparente é falar tudo? Não. Nem sempre. Amém? Semana que vem a gente continua nessa linha. E semana que vem é a nossa última aula. Para encerrar já. E aí a gente só tem a revisão geral de caráter de Cristo em nós. Amém? Vamos orar? Hã? Ah, vai, tem mais uma pancada de módulos. Hã? Vamos orar, queridos? Pai, nós te louvamos. Nós sabemos que o alvo do Senhor é conformar em nós o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo é um caráter humilde. Nós somos orgulhosos como Satanás, mas nós queremos deixar de ser. Essa é a nossa realidade. Mas nós tivemos a nossa natureza trocada na cruz do Calvário. E o que nós precisamos hoje é tomar a nossa cruz dia após dia, porque os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões. Dia após dia. Nós precisamos entender isso e sermos conformados na forma de Cristo. Faz isso conosco, Deus. Nós sabemos que quando nós falamos isso, nós estamos dando a liberdade para o Senhor tratar conosco, agir na nossa vida. E nós te damos essa liberdade nessa manhã. Nos conforma à forma de Cristo e nos faz viver o propósito de Deus. Nós queremos viver o teu propósito para nós. E nós sabemos que o maior traço do caráter de Cristo é a humildade, que dita todos os outros. E nós queremos isso em nós. Em nome de Jesus. Amém.